João capítulo 15, versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Vou repetir palavras de Jesus Cristo. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Palavra de Jesus. Senhor, nós lemos o versículo, mas é o Senhor quem tem palavras, e palavras que precisamos ouvir nesta noite. São estas que pedimos que o Senhor fale. Nada somos sem Ti, nada podemos, mas o Senhor é o Todo-Poderoso, e o Senhor tem a liberdade de falar e operar tudo quanto queira, pois esta igreja é Tua, o Senhor é o nosso pastor, e é a Ti que queremos ouvir, mesmo que seja através de um fanico de barro, mas que seja o Senhor, que sejam as Tuas palavras, pois nós precisamos delas para prosseguir. Assim, faça-se para a Tua glória, é a nossa oração, é a minha oração, em nome de Jesus. E os que oram comigo, diga amém. Amém. Tomem assento. Glória a Jesus. Que o Senhor seja com todos nós. Meus irmãos, os escolhidos de Deus. É um privilégio ouvir esta frase, esta afirmação, que eu sou um escolhido de Deus. Você é uma escolhida de Deus. Você é um escolhido de Deus. Alguém pode dizer isso? Eu sou um escolhido de Deus. Diga, e foi Ele quem me escolheu. Qual o critério de Jesus para escolher alguém? Algumas coisas podem nos levar a direções ao olharmos para a palavra, para entendermos o critério de Deus para escolher alguém. Primeiro, Deus não faz acepção de pessoas. Por que Ele foi me escolher? Deus não faz acepção de pessoas. Segundo, Deus ama todos igualmente. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ama todos. Terceiro, na cruz, não, Jesus não morreu por alguns e por outros não, Ele morreu por todos. Jesus morreu na cruz amando a todos e querendo todos. E com seu sangue, Ele tem agora o poder de comprar todos. Apocalipse 5:9. Deus, Ele, já que não faz acepção de pessoas, Ele não escolhe o rico e nem o pobre. Tem muita gente que quando pensa em missões, já fala em África, mas esquece da Suíça e da Suécia. Deus não está atrás dos pobres, Ele está atrás das almas. Tanto pobres quanto ricos, Deus está atrás. Tanto miseráveis quanto milionários. Tanto quanto pessoas insignificantes no mundo, quanto as arquibilionárias do mundo. Deus quer salvar as almas. Qual o critério de Deus ter escolhido você? Você acha que está aqui nesta igreja e dentro dela porque você veio e tem força e é bom para isso? Porque a Bíblia não diz isso. João 6,44 e João 14,6.
João 6,44, ninguém vai ao Filho se o Pai não o levar ao Filho. João 14,6, ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Você foi trazido aqui pela graça. Aliás, muitos de nós não escolhemos estar aqui. Mas Ele nos escolheu primeiro. Qual o critério de Deus para ter trazido você, já que você não vale muita coisa? Qual o critério de Deus de ter me colocado aqui, já que eu não valo muita coisa? Porque você acha que é alguma coisa? Cada um de nós temos na nossa história motivo bastante para Deus virar as costas para nós. Cada um de nós, a começar de mim. Motivo bastante para Deus virar as costas para mim. Mas Deus, Ele ama tanto que ao invés dele virar as costas para mim, ou virar as costas para você, Ele virou as costas para Jesus na cruz. Isso não dói não? Ao ponto de Jesus indagar, Pai, por que me abandonaste? Porque Deus estava escolhendo pessoas. Dentro da escolha de Deus tinha algo que tinha que acontecer. Jesus virar as costas para o Filho para se voltar para nós. Na eternidade isso já estava definido, porque o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Qual é o critério de Deus para que você estivesse aqui hoje? Qual é o critério de Deus para que eu estivesse aqui, para que nós tivéssemos alcançado a salvação? Que critério é esse? A Bíblia diz que Deus amou a Jacó e aborreceu-se de Esaú. Mas quem que era o bom da história aí? O Jacó ou Esaú? Quem que era o melhorzinho, o mais bonzinho? Esaú. Que critério é o de Deus? Como que Deus salva um tal de Saulo? Depois vai ser chamado de Paulo, mas o nome é hebraico com romano e é a mesma coisa. Como que Deus vai salvar aquele que perseguia a igreja? Como que Deus escolhe aquele que está consentindo na morte dos seus? Que a igreja tem medo dele. Que critério é esse? Tem um hino, né? Como podes me amar, Deus, sabendo. Como que Deus nos escolhe sabendo de tudo? Porque a questão de Jacó e Esaú nos ajuda muito. Porque o Esaú, apesar de ser bonzinho, ele vai vender o direito de primogenitura por um prato de guisado, de lentilha. E ele ainda vai falar, para que me serve isso se morro de fome? Ora, um caçador morre de fome por um dia sem comida. E na época deles, eles conseguiam ficar tempo sem comer. Mas ele não valorizou o que tinha. Como que pode o Jacó ter sido alcançado? O Jacó vai ter um encontro com Deus no Val de Jaboque. Ele vai viver a vida que viveu de maneira errada, mas no Val de Jaboque ele vai ter um encontro verdadeiro com Deus. Primeiro, Deus nos escolhe porque Ele conhece o coração. Aleluia. Deus é dono de todas as coisas, mas nesse ponto de vista que estamos falando, Ele não é dono do seu coração. Por isso que Ele pede em 4:23, não é? Ele pede uma coisa: filho meu, dá-me
A única coisa que Deus não é dono, desse ponto de vista que estamos falando, eu sei que tem briga teológica, mas vamos ficar na palavra que Deus está nos entregando. Deste ponto de vista, a única coisa que Deus não é dono, Ele é dono do inferno, Ele é dono do céu, Ele é dono de tudo, mas Ele não é dono do seu coração, porque Ele nos deu livre arbítrio. Ele deu a nós a capacidade de tomar, a liberdade de tomar decisões que queiramos tomar. Por isso ele pede, me dá o seu coração. Ele sabia que não tinha o coração de Esaú. Depois o Esaú com lágrimas vai buscar arrependimento. Hebreus, o escritor vai falar sobre isso. Mas não vai achar, porque não há coração. É preciso coração. Você entendeu? É preciso colocar o coração, é preciso entregar o coração, é preciso se render de todo o coração, é preciso amar de todo o coração. Se você for fazer alguma coisa para Deus, faça de todo o coração. Deus pede coração da graça daia. Sabe por que o culto hoje não está melhor? Porque o seu coração não está no culto. Arabaxaia, todo culto que o coração está nele, a glória também está presente. Tem que pôr o coração. E por que coração? E nós falamos coração no sentido de essência e tudo mais, vocês estão entendendo, eu creio. E por que o coração? Porque Deus vê, Deus sabe, Deus conhece. Sabe uma das coisas mais ruins como pastor, como servo de Deus, você como serva, é quando Deus te dá o discernimento, e alguém chega para você, para conversar com você, e você sabe que a pessoa está mentindo. É constrangedor para a gente, sim ou não? É uma coisa que gera até um mal-estar, dá vontade de você dar uma má resposta para a pessoa. Porque ela está enganando, pensando que está enganando, está querendo tirar vantagem. Se você tiver um coração de Pedro, você fala assim, ô Safira, você vai morrer também agora. Mas não pode. O Ananias chegou lá, Pedro, eu estou aqui, tudo que eu estou ofertando aqui é tudo. Está tudo aí. Pedro olhou para ele e falou, rapaz, você não está mentindo para o homem, você está mentindo para o Espírito Santo, você vai morrer. Puf. Aí chegou a Safira, 3 horas depois, está aqui o dinheiro, está tudo aí. É verdade, é assim mesmo, pois é, o mesmo que levou o seu marido lá para a sepultura, vai levar você também. Puf. A questão do coração é porque Deus sabe, Ele conhece. Não adianta falar com a boca aquilo que o coração não está falando. Não adianta fazer com as mãos aquilo que o coração não está fazendo. Deus julga o coração. Está escutando? Deus julga o coração. É por isso que ele fala assim, ó, vocês ouviram o que foi dito. Eu, porém, vos digo, só de olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério. Por quê? Porque pecou no coração. Deus não vai julgar nós, a não ser pelo princípio da intenção que fizemos, do porquê fizemos, do porquê falamos. Pai, mas isso é muito difícil, pai. Como assim? É que Deus não quer falsos, Ele quer pessoas verdadeiras. O falso coloca Deus, se eu fosse homem, se Deus fosse homem, Deus ficaria constrangido. Meu filho, você está falando uma coisa para mim que eu sei que não é. Por que você mente? Está lá o Judas na mesa, e Jesus dizendo, tem um Judas aqui. Mas o Judas tinha uma postura que parecia tão legal, preocupado com os pobres.
O critério de Deus para escolher é o coração. Ele quer mais coração e menos palavras. Eu vou falar de novo. Ele quer mais coração e menos palavras. Ele quer mais coração e menos discurso. Ele quer mais coração e menos desculpas. Ele quer mais coração, porque assim ele tem mais adoração. Aleluia! Se tiver mais coração, tem mais rendição. Se tem mais coração, tem mais renúncia. Se tem mais coração, tem mais fome, tem mais sede. O critério de Deus para escolher é o coração. Romanos 10, 9 e 10, ele vai falar: como que você pode ser salvo? Se com tua boca confessares, mas não fica só aí, porque seria muito fácil, né? E no teu coração creres. Menos boca e mais coração. Menos boca e mais coração. Menos fantasia e mais realidade. Menos desculpas e mais sinceridade. Arabaxo, ganaia, aleluia. Os escolhidos de Deus renderam seus corações para Deus. O critério de Deus é o coração. Portanto, olhe para o seu coração nesta noite. Para conhecer, como conhecer o coração, se a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, mais perverso. Olha o que Deus fala do coração da gente. Então, para conhecer o meu coração, eu tenho que fazer perguntas. É uma maneira inteligente, por sermos seres volitivos e pensantes. Então faça a pergunta: por que é que você está nesse culto nesta noite? Não tente se enganar, porque se fosse por causa de Jesus 100%, o louvor teria sido diferente. Por que é que estamos nesse culto nesta noite? Por que é que faltamos o culto na terça? E por que é que aquele tanto de gente estava aqui na terça? Qual é o motivo, a intenção, o propósito de virmos à casa de Deus? Por que é que estamos no altar, ocupando cadeiras de presbíteros, evangelistas e pastores? Por que é que eu estou aqui? O que está no meu coração? Há verdades em mim? Ou eu me tornei um profissional? Eu lembro do filme Deixados para Trás. São 7? Ou são 7 livros, pelo menos? Tim LaHaye, né? Quando há o arrebatamento e aquele pastor fica na igreja batendo aquela bolinha. Eu nunca esqueci aquela cena. Assisti esse filme, e o pastor está lá batendo a bolinha. Aí chega, pastor, você ficou? E ele falou assim: preguei sobre coisas que eu não acreditava. Que Deus tenha misericórdia da minha vida. Será que nós diremos, depois que aconteceu o arrebatamento, cantei sobre coisas que eu não cria? Fui para uma igreja e ouvi mensagens que eu não recebi elas para mim? Eu quero te dizer que se você der o seu coração verdadeiramente para o Salvador, que é Jesus Cristo, que nos escolheu, tudo vai mudar na sua vida.
Vou repetir para você tentar entender um pouco mais ainda. Se você entregar o seu coração inteiramente para o Salvador Jesus que nos escolheu, tudo vai mudar na sua vida. Se o coração for de Jesus, Ele vai encher o coração da presença dEle. Se o coração for de Jesus, Ele vai derramar amor pelo Espírito Santo em nossos corações. Se o coração for de Jesus, habitará em nós o mesmo sentimento de Cristo. Se o coração for de Jesus Cristo, a mente de Cristo estará em nós. Se o coração for de Jesus, nós vamos dizer, porque o nosso coração carnal já não vive mais, mas Jesus vive em mim. Gadassia mandará ganaya. Este é o segredo da salvação. O Espírito do Senhor Deus está falando, este é o segredo da salvação. Não é esse fanico de barro que está falando, é o Espírito do Senhor Deus que está falando, este é o segredo da salvação. Filho, dá-me o teu coração. E eu sinto quando falei isso aqui, a urgência de um Deus dizendo, dá agora antes que seja tarde. Tem alguém querendo roubar o teu coração de Deus. E como que ele rouba, pastor? Se eu dei para Deus, Deus tem que guardar. Não, Ele não guarda. Você continua tendo a liberdade. Por isso, todos os dias temos que entregar o coração para o Senhor. A proposta chega, mas o coração tem dono. Uma porta negra se abre, mas o coração tem dono. O pecado bate na porta, mas o coração tem dono. A angústia vem, mas o coração tem dono. Xarabacai, Urabandaraia. Filho meu, dá-me o teu coração, dá-me o teu coração, dá-me o teu coração, dá-me o teu coração, urgente, urgente, dá-me o teu coração. Que jeito que o diabo rouba coração? Com propostas. Bem como aconteceu, Juízes 13:16, a história de Sansão. Shimshon, no hebraico, chamado para brilhar, viveu apagado. Pequeno sol. Aí o diabo arruma uma Dalila. Porque o diabo certamente estudou Sansão. Sempre caído por um rabo de saia, como diziam os antigos. Sempre envolvendo com mulheres que não deveria. Aí o diabo falou assim, vou arrumar uma, que essa vai ser a campeã. E ele consegue Dalila. E ela começa a conversar com Sansão. Sansão está seguro de si, porque ele está brincando com coisa séria. Cuidado quando você estiver seguro de si, isso é perigoso. Nunca esteja seguro de si, dependa de Jesus toda hora. Nunca diga eu sou forte, não, isso não me pega, eu sou valente. Não use essas palavras, ainda que você seja. Use as palavras, eu dependo de Deus. Eu dependo da graça de Deus, eu dependo da força de Deus, eu dependo do escudo de Deus, eu sou dependente do Senhor, Arabai. Mas o Sansão começa a brincar com coisa séria. Por que você tem essa força? Juízes 16:6, eu vejo Satanás na boca da Dalila. Em que consiste a tua grande força? E com que você poderia ser subjugado, amarrado? O diabo faz essa pergunta toda hora, se não para você, ele faz para ele mesmo.
como que esse Nilson consegue permanecer? O que faz ele esse homem forte? Mas com que eu poderia agir para vencê-lo? Estão entendendo ou não? Aí vai o bonitão consagrado ajoelhar e dizer: Deus, nunca permita tal coisa, porque se permitir, o Senhor sabe que eu não suporto. Em que consiste a grande força? Tudo menos isso. Então é aqui. Conta o seu segredo, Sansão. Conta, irmão, é hora de nos levantarmos como soldados de Cristo. Ramassu Lagaia. O soldado não conta segredos para o inimigo. O verdadeiro soldado não conta onde está a sua força. O verdadeiro soldado, ele é um guerreiro que surpreende sempre, porque ele foi formado para vencer. Deus formou os escolhidos para vencer as batalhas da vida. Ele deu aos seus escolhidos a armadura, aleluia, que vem dos céus para vencer no dia mau. Ele deu aos seus escolhidos as armas poderosas em Deus para vencer Satanás e seus demônios. Ele deu aos seus escolhidos poder para pisar serpentes e escorpiões e destruir toda a força do inimigo e mal algum causar dano. Aleluia! Deus deu aos escolhidos o poder para vencer, e Ele chama os escolhidos de mais que vencedores por meio daquele que os fortalece. Não abra a tua boca para falar aquilo que o diabo pega. Eu acho que eu não vou conseguir ser fiel, não. Eu acho que esse é o último ano que eu vou estar na igreja. Olha, se o meu marido me deixar, olha, se a minha esposa me deixar, olha, eu fico nessa igreja, mas se alguém chamar a atenção de mim, se o pastor chamar a atenção, toca em qualquer área da minha vida, mas não toca nessa. Se tocar, eu viro bicho. Para com isso. Ao invés de você usar essas palavras, comece a usar palavras que edificam. A palavra de Deus, na carta do escritor aos Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios, diz que a palavra que tem que sair da nossa boca tem que ser palavra que edifica. O que é palavra que edifica em simples interpretação? Palavra que constrói. Palavra que produz alguma coisa boa. Xarabacai, Oramanda. Eu estou na batalha, mas eu já venci, porque o Senhor já venceu o Calvário. Arabacandaragaia. A coisa está feia, mas vai ficar bonita, porque Jesus é maravilhoso. Rabaçandaraia. Apagou a luz, mas vai acender, porque a luz é Jesus Cristo para a minha vida. Levanta-te com palavras. Mas a Dalila, com a unção do diabo, eu creio, o texto não fala sobre isso, mas ela vai insistir. Sansão, você é um escolhido. Sabe, Sansão? Ó o diabo. Eu vi quando o anjo apareceu para sua mãe estéril. Eu vi quando foi feita uma promessa. E eu sei que quando há promessa para uma estéril, é porque Deus tem um propósito especial. Sansão, conta o teu segredo. De repente o Sansão abre todo o coração, porque Dalila conseguiu a confiança de Sansão. Escute, preste bastante atenção. Quem é fora da fé que conseguiu a sua confiança? Você entendeu ou não? Quem é fora da verdadeira fé, que não é cristão autêntico, mas conseguiu a sua confiança?
Preste bastante atenção. Quem não é de Deus está aberto para o diabo usar. E muitas vezes esta pessoa nem tem a intenção, mas o diabo tem a liberdade. Só tem uma pessoa que o diabo não pode entrar: os escolhidos que estão de pé e o coração está rendido a Deus. Se não, caso contrário, qualquer Dalila ele entra. Está entendendo? De repente o Sansão abre o coração. Ou seja, quem devolveu o coração para o diabo foi o próprio. O diabo ele vai sempre querendo minar, porque tudo começa no coração. O ódio habita onde? Por favor. O amor habita onde? Então tudo começa no coração. O ódio é a fonte de toda a desgraça da vida. O amor é a fonte de toda a benignidade, toda coisa boa da vida. Se conseguir que o ódio se aloje através de uma mágoa, através de uma decepção, de uma rejeição, e aquele coração tem acesso pelo inimigo. Por isso, muitas pessoas que a gente ama passam a odiar. Viu que as pessoas dizem isso? Nossa, mas eles tanto se amavam. Aí de repente o marido matou a mulher. A mulher matou o marido e esquartejou. Matsunara lá, como que é o nome? Essa mesmo. Mas não amava? Guarda o teu coração. Sobre tudo que se deve guardar, você tem que guardar o seu coração. Não odeie ninguém, não queira vingar de ninguém, não traga para o seu coração desejos maus para ninguém. Purifica o seu coração, limpa o teu coração, lava o teu coração no sangue de Jesus. Deixa a palavra de Deus lavar o seu coração. Habite no seu coração a palavra de Deus, para não pecar contra Deus. Encha o teu coração daquilo que vem de Deus. O que Dalila consegue? Sansão abre todo o coração, e aí vem as misérias. Tem uma palavra ali que Deus nos deu há muitos anos: condutores de moinhos. Sansão vai conduzir moinhos, uma pedra de 400 a 600 quilos. O Sansão, eu fico imaginando ele andando em volta do moinho, cabeça raspada, os olhos furados, feito cego, e com dificuldade empurrando aquelas pedras. Quem é este? É aquele que venceu 1000 com uma queixada de jumento. Quem é esse que está conduzindo moinhos? É aquele que rasgou um leão pelo meio. Quem é esse careca com os olhos vazados que conduz o moinho parecendo um escravo? É aquele que arrancou um portão de 700 quilos e carregou o portão, correu com ele 70 quilômetros. Como assim? É que ele vendeu o coração dele para Dalila. Guarda o teu coração, em Deus faremos proezas. Sem Deus seremos
os mais fracassados de toda a terra, os piores condenados de toda a terra. O inferno tem um lugar para crente que foi fiel e não é mais, e não andou mais com Deus, e há sofrimento lá, é pior ainda, porque o diabo odeia o crente que deu a sua vida para Jesus Cristo. Permaneça fiel, não saia do caminho, não saia da fé, não venha para o culto para ficar conversando, presta atenção na palavra, a sua vida está em jogo. Ninguém vai te guardar a não ser Deus. Isso são os escolhidos de Deus. Tem guerra, tem batalha. Sabe o que eu estava, hoje de manhã o Zé Maria estava lá louvando. Nós recebemos o Zé Maria. Ô, tadinho, eu recebo você. Aí, falando, porque o tema lá é renúncia, e eu estava orando ali antes da palavra, e Deus me levando às memórias. Porque com 23 anos de pastoreio, você tem uma pesquisa de campo ampla. Você viu muitas coisas acontecendo. E eu falei que eu vi coisas neste tempo, crianças desse tamanho que hoje já estão casadas, têm filhos, eu já apresentei os filhos, que coisa linda. Estava na igreja, permaneceu fiel, agora é mãe de filho, tem esposo, está casado, que história linda para se ver. Mas tem outras histórias, como a de um menino, que na época da fábrica de biscoito Cátia, onde estávamos ali no culto, ele estava, de repente ele abandonou a igreja, foi morto com 25 tiros, afastado de Deus, jovem. Histórias como pessoas que estavam conosco, e hoje aparece lá nos Irmãos Invisíveis, em situação de rua e não tem força para voltar. Deus é mau, Deus faz acepção de pessoas. Você deve guardar o seu coração. Guarda o teu coração. Deus quer construir histórias de vencedores, de mais que vencedores. Deus quer te guardar até o fim. Deus tem um plano para nós, a salvação eterna em Cristo Jesus. Jesus foi preparar lugar, os lugares já estão prontos, a casa do Pai tem muitas moradas, Ele virá outra vez. Preste atenção em nome de Jesus. Ele virá outra vez e pode ser agora. Não estamos pregando uma religião, não estamos pregando a placa da igreja, estamos pregando o livro de Deus. Esse livro é eterno, passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Ficarão de fora os feiticeiros, os adúlteros, os idólatras, ficarão de fora os prostitutos, as prostitutas, os enganadores, os mentirosos, os amantes das obras da carne ficarão de fora. É este livro que está dizendo: mas os escolhidos de Deus ficarão de dentro. Haja como um escolhido, porque Deus conhece as nossas vidas. As cartas de Apocalipse: conheço as tuas obras, sei quem você é. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porque ser escolhido é um privilégio sem preço. Eu sou um escolhido de Deus. Olhe para o céu e declare isso. 1, 2, 3. É privilégio, sim ou não? Somente os escolhidos cruzarão os portais eternos da Nova Jerusalém. Você pode imaginar
como pérolas gigantes, os portais eternos. E nós? Você pode imaginar ruas como que? Esse tapete ilustra bem. Ruas como que? Rio como cristal. Que rua que é essa aqui? Essa aqui é a Rua Abraão. Onde leva? Ó, pega a Rua Abraão, vira na Rua Isaac, chega na Rua Paulo, sua mansão está logo na esquina. Rabassodai. Privilégios dos escolhidos. Aramasukai. Eu estou falando isso do ponto de vista humano, tá? Lá é diferente. Aonde que ele mora? Ele quem? Ele. Onde ele mora? Onde ele está? Onde? Eleva os olhos. Aleluia! Ele está sentado num alto e sublime trono. Arabaçou que mandaraia. Aramachudai. Privilégios dos escolhidos. Aquele que permanecer fiel herdará todas estas coisas. Urabacandaraia. Guarda o teu coração, guarda o teu coração, guarda os teus pés quando entrar na casa de Deus, guarda a tua alma, guarda-te de falar qualquer coisa que entristeça o Espírito Santo, porque o Espírito do Senhor é que garante a nossa entrada no céu. Aleluia! Precisa ser selado, precisa ter o penhor bem pago. Deus está falando para mim e para você: o mundo está mal, as pessoas estão odiando umas às outras, as filhas estão odiando mães, dizendo: nunca mais quero te ver. Filhos estão dizendo para os pais: o senhor nunca foi exemplo para mim. Cristãos estão dizendo: eu não preciso perdoar, Deus me conhece. As pessoas estão dizendo: eu vou na igreja o dia que eu quero. Escute aqui, preste bastante atenção. É porque o seu coração não é de Deus. Porque quando o coração de Deus, quando o nosso coração é de Deus, não é uma questão de querer, é uma questão de prioridade. Os escolhidos que estão de pé, o dia que falta um culto, eles não têm lugar na casa. Fica andando para lá e para cá. Está na hora do culto. Escute. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Quando tem uma bola para jogar lá no jockey, e a gente gosta, a gente vai correndo, joga e volta correndo. Eu fazia isso. O ginásio ficava a 7 quilômetros da minha casa. Eu saía da minha casa correndo, chegava no ginásio de esportes em Goiatuba, corria 2 horas e voltava correndo por Buriti Park. Quando o coração não está, a gente não sacrifica. Tem gente que sai a pé da sua casa e vem para a igreja, mesmo morando longe, porque o coração está. Você não está escutando, não. Você não está escutando. A gente só sacrifica por aquilo que ama de verdade.
Rabacandarai. A gente só adora quem ama de verdade. A gente só faz questão de agradar acima de qualquer coisa aquilo que a gente ama, acima de qualquer coisa. Isso é resultado do encontro verdadeiro com Deus. Por que o senhor fala isso? Porque quem está pregando aqui é um ex-cachaceiro, drogado, prostituto, que não valia o sal da janta. Mas Ele me salvou. Eu ia para os bares todos os dias, fazendo as coisas que um homem mundano fazia. Mas o dia que Ele me lavou e me libertou, eu disse: eu tenho que fazer para Deus muito mais do que eu fiz para o mundo. É uma questão de conversão. E não me digam, fizeram lavagem cerebral. Como que ele mudou assim? Não fizeram, porque eu não frequentava a igreja para isso. Numa noite Jesus me libertou. Foi obra do Espírito Santo. Arabaçadaia. Dá o teu coração, dá o teu coração. Para de meio termo. Nós só teremos tudo de Deus quando formos todos de Deus. Os escolhidos de Deus. Fique sobre os pés. Eu falei hoje de manhã. Quando Jó só olhava distante, porque ele só vivia daquilo que ouviu falar de Deus. Mesmo assim era fiel, hein? Pessoa quando tem caráter é diferente. Ele só ouvia, mas não havia homem como Jó na terra. Mas só que ele teve um encontro. E agora ele não só ouve, ele vê. O dia que alguém vê Jesus, muda tudo. Isaías entrou no templo no ano em que morreu o rei Uzias. Ele disse: eu vi Deus. Muitas vezes tem que morrer alguma coisa para a gente ver quem vive, para a gente ver Deus. Quando Isaías viu Deus, a primeira coisa que ele disse: ai de mim que sou pecador, eu vou morrer. Porque o encontro com Deus mostra o tanto que Ele é santo e o tanto que eu sou impuro, profano, errado, falho. O encontro verdadeiro com Deus, você que ainda não teve, lute para tê-lo. Porque o dia que nós tivermos um encontro real com Deus, tudo vai mudar. Não tem como você ter um encontro com Deus e nada mudar. Não existe essa possibilidade. Quando o encontro é real, tudo é tocado. E quando Deus toca da maneira que Ele toca para salvar, os desejos mudam, os gostos mudam, a reação muda. Os pés agora dos santos mudam as direções de Cássia. O verdadeiro encontro com Jesus, o coração muda, uma paz gloriosa entra na alma. O encontro muda tanto que aquele que queria matar agora está disposto a morrer por esse Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Talvez Saulo pudesse dizer: mas eu estou perseguindo e o Senhor vai me matar? Não, eu vim
te salvar. Entenda que duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Para com isso. Se renda. A partir de hoje, Saulo, o perseguidor é que vai ser perseguido. E aquele que queria matar pessoas que me servem, vai morrer por mim. Porque tudo muda se o encontro é verdadeiro. 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 Ramassuramai. Aleluia. Aí o bar perde o movimento e a igreja aumenta o movimento. Aleluia. Quem é que saiu dos bares aqui? Levante a mão e dê glória a Deus. Quem aqui que saiu da depressão, do mal, da angústia, da solidão, da falta de sentido e encheu a igreja? Dê glória a Deus. Os escolhidos de Deus são alegres em Deus. Enquanto Jó ouvia, ele acusava a Deus. Mas quando ele viu, ele se rendeu a Deus. Era melhor eu não ter nascido, era melhor, e vai falando com Deus. Mas agora ele tem um encontro. E ele, arrependido, se lança no pó e na cinza. E Deus sabe o que faz? Tudo o que eu queria, Jó. É isso aí mesmo. É isso aí. E agora? Agora eu sei que tudo podes. Que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E eu sei que eu falei de coisas maravilhosíssimas demais, que eu não entendia. Por isso me abomino no pó e na cinza. Anjo! Mais um que teve um encontro. Desce lá. Mais um para vocês ministrarem. Porque eu fiz vocês anjos para ministrar em favor dos que hão de herdar a salvação. Vocês são ministros meus. Desce até Jó. Satanás, cala a tua boca, saia de perto de Jó. Ele provou que me ama, ele acaba de ter um encontro comigo, e a partir de agora o seu negócio, Satanás, é resolvido só comigo mesmo. Se eu fosse você, corria para o lado dos escolhidos. Se eu fosse você, corria para arrepender-se de todos os pecados e se lançar aos pés da cruz e dizer: Jesus, eu preciso desse encontro, eu preciso do Senhor, eu quero ser escolhido. Senhor, tenha misericórdia. Aí Jesus vem e fala assim: vocês sabiam que não foram vocês que me escolheram? Fui eu que escolhi vocês. E quando eu escolhi vocês, eu sabia que vocês têm a condição, na minha graça, de ir até o fim, de vencer qualquer batalha, de vencer qualquer dificuldade, porque eu serei o teu Deus e vocês serão os meus filhos. E aí, o que um escolhido tem que fazer para a gente orar aqui? O contexto do versículo 16. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor, e vocês são os ramos. O caule, o tronco, não falta nele
seiva alguma, não falta a ele saúde alguma, não falta ao tronco coisa alguma que os ramos precisem. E ele diz: quem fica em mim, ele vai usar nos 11 primeiros versículos 8 vezes a palavra ou correlatas dela, permanecer em mim. Escute: quem permanece em mim, quem está em mim e eu nele, as minhas palavras nele, ele em mim, todos que permanecem dão fruto, mais fruto e mais fruto ainda. Vida de escolhidos. O nosso dever é permanecer. O diabo sabe que na permanência nós nos tornamos operacionais, nós nos tornamos frutíferos, nós nos tornamos cheios da graça. Na permanência dele a gente cresce até alcançar a estatura de varão perfeito. Por isso ele quer que a gente pare, ele quer que a gente desligue dessa videira, mas o Espírito do Senhor Deus brada nesta noite: permaneça ligado em Jesus Cristo, permaneça ligado em Jesus Cristo, a videira não vai morrer, permaneça em Cristo. Porque sem mim nada podeis fazer, disse o Senhor, mas em mim pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. O versículo 11 ele diz: tenho-vos dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Os escolhidos têm uma alegria completa. Angustia, mas a alegria fala mais alto. Tem batalhas e solidões na guerra da vida, mas a alegria fala mais alto. Eu tenho um Salvador, eu tenho um Senhor, eu tenho um Deus que peleja por mim, eu tenho um Deus na minha vida. Eu não consigo falar isso sem gritar, porque eu tenho a alegria de ser dele. Não precisa gritar, pastor. Vai lá falar para a torcida do Corinthians não gritar. Vai lá falar para a torcida do Flamengo não gritar. Agora não venha me proibir de dar glória a Deus e me alegrar na presença dele. E a vossa alegria seja completa. Você já viu os paradoxos da fé, né? Você está sentindo uma solidão tremenda, a guerra, a batalha, os levantes e aquela alegria. Mas se Jesus voltar, eu vou estar ali com ele. Então, não foste vós que escolhestes a mim, mas fui eu que vos escolhi a vós, diz o Senhor Jesus. E vos escolhi, nomeei para que vades e deis fruto. E fruto que permaneça. Frutos reais, porque eu te conheço. Frutos que permaneçam. E aí eu vou te dar um privilégio, para que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Comunhão que gera uma vida de vitória. Tem batalha, tem guerra, tem percas, mas tem ganhos excelentes. A eternidade está garantida. Nós vamos orar agora. Urumacai, Xerebe, Anagas. Nós vamos orar. Escuta, quem é escolhido aí? Olha para o céu e declara isso: eu sou um escolhido. Mais uma vez, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Você é um escolhido?
Então ele batiza os escolhidos com o Espírito Santo. Rabacanai, pode começar a falar em línguas estranhas, porque ele está batizando nessa noite. Ganassia Mandaraia, ele está renovando nesta noite. Quem fala em línguas estranhas edifica-se a si mesmo. Arabacandarabassorabacaia, pode falar os mistérios do céu. Há um renovo para os escolhidos, há um renovo para os escolhidos. A terra se levanta contra os escolhidos, Satanás se levantou contra os escolhidos. As tempestades estão fortes, os rios estão combatendo contra a casa, os ventos estão soprando, mas ele está derramando do Espírito Santo, ele está batizando, ele está renovando, ele está levantando uma geração de adoradores, uma geração que não abre mão de ser dele. Ele está levantando os heróis da fé da última hora.